Nos vídeos anteriores, então, a gente aprendeu sobre os tipos que a gente tem e a inferência. Mas existem alguns momentos em que a gente quer utilizar tipos um pouco mais complexos ou com alguns detalhes a mais. E para isso a gente tem, por exemplo, o union e também o type alias. Como que eles funcionam? Bom, eu vou criar um novo arquivo aqui, vou chamar de logDetails, por exemplo, .ts, e vou fazer o seguinte, eu vou criar uma função logDetails. Essa função recebe um UID e, por exemplo, um item, certo? E aí eu mando um console log dela de qualquer coisa. A product with UID has a title as item. Qualquer coisa, enfim. E aí aqui em cima eu digo, por exemplo, que o UID pode ser um ID e o item pode ser uma string. Que o ID, gente, que isso, tô ficando maluco. Pode ser um number, por exemplo, e o item uma string. Fiz isso se eu criar uma função, por exemplo, logDetails, e passar aqui 1, 2, 3 e uma descrição, tipo sapato, ele funciona normal. Assim, se eu tentar, por exemplo, um logDetails como uma string 1, 2, 3 e sapato, ele já diz que não funciona. Ele diz que, olha só, eu não poderia ter assinalado uma string para um número. Mas no meu caso, o ID aqui pode ser sim um número ou uma string. Eu que estou desenvolvendo, eu sei como que está funcionando ali o meu banco de dados e para mim no banco de dados pode vir como um número ou uma string. Então, para eu poder falar que esse UID pode ser de um tipo ou de outro, eu utilizo o union. E como funciona esse union? É usar o pipe, essa barra, e passar o outro tipo que ele pode ser, no caso, string. Reparem que agora, então, eu posso passar tanto como string, como quanto número, e aí ele funciona sem problema nenhum, tá certinho, sem problemas. E aí, digamos que eu tenho uma outra função aqui, por exemplo, um loginfo. Esse info também vai ter um UID, que pode ser ou number ou string, e vai receber, por exemplo, um user, que é uma string. E aí eu vou até copiar aqui essa linha do console log, vou colar aqui, vou botar user, user, né? With UID has a name as user. Qualquer coisa, é um texto bobo. E aí eu tenho aqui essa função, se eu quiser usar ela aqui embaixo, por exemplo, com 1, 2, 3, o William, funciona, normal, reparem, nenhum problema. E se eu botar loginfo como string, 1, 2, 3, e o William, também vai funcionar, nenhum problema. Só que reparem, tanto aqui embaixo quanto aqui em cima, eu estou usando exatamente a mesma coisa. Type UID, number ou string. E aí, como eu estou usando a mesma coisa, eu posso fazer o seguinte. Eu posso criar um type alias que vai fazer a seguinte forma. Vai ser um tipo que vai unir esses dois aí, da mesma forma que está aqui embaixo, mas que aí eu posso reutilizar de uma forma mais simples. Como assim? Basta que eu digite type, dê um nome para ele, por exemplo, UID, igual, e aí eu digo que pode ser ou número ou string, exatamente como aqui embaixo. E aí, ao invés de eu escrever tudo isso aqui, eu vou dizer que, olha só, o UID que está recebendo é do tipo UID que a gente tem aqui em cima. Então, com o type alias, eu consigo facilitar o meu código para que eu não precise ficar escrevendo a mesma coisa várias vezes. Imagina que eu tivesse aí vários lugares usando o UID. E todos os lugares eu tivesse que botar ou é número ou é string, ou podia ser até ou é undefined, por exemplo. Eu teria que ficar escrevendo a mesma coisa em vários lugares. Além de ficar maior o código, eu iria estar gastando mais tempo. Com o type, basta que eu crie uma vez e aí ele pode ser referenciado nos outros lugares, ok? O nome disso aqui, então, é type alias. Alias é como se fosse atalho em inglês, né? É um apelido. Então, ele é um apelido para isso daqui.
Então, é um atalho ali, né, que a gente, ao invés de escrever isso tudo aqui, a gente escreve UID, certo? Mas o type-alias ele também serve para uma outra coisa. A gente pode, por exemplo, criar um tipo já definindo exatamente o que pode ser. Por exemplo, eu crio aqui type, sei lá, platform, e aí eu digo que pode ser ou Windows, ou Linux, ou macOS. Então, quando a pessoa for utilizar, for fazer alguma coisa com plataforma, ao invés de eu botar que é um ou outro, basta que eu diga que é do tipo plataforma. Então, por exemplo, se eu criasse uma função render platform, que recebe platform, eu poderia dizer que esse platform é do tipo platform. E aí aqui eu poderia ter um return dessa plataforma aí, sei lá, escrito com JSX, enfim, com H1, etc. Mas aí aqui eu garanto que se a pessoa tentar usar o método render platform com alguma coisa do tipo iOS, ele vai falar que não funciona. Vai dizer, olha só, ele não é do tipo plataforma. A plataforma só pode ser um desses três aqui. Se eu adicionar a opção iOS, ele vai passar a funcionar direitinho. Então, o type também ele é bem legal para a gente fazer esse tipo de coisa aqui, onde a gente consegue já definir em primeira mão quais são os tipos ali que a gente pode utilizar. Então, é para isso que serve o type-alias. Ou para você evitar uma grande repetição de código, ou para você já ter algo mais definido e certinho ali no seu código.